Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês mais uma receita. Hoje eu trouxe essa opção de recheio, que aqui eu trouxe no sabor de abacaxi com ninho ou leite em pó. E é o tradicional creme belga que eu fiz aqui de uma forma um pouco diferente, para que ele fique numa textura um pouco mais cremosa. Vou dar várias dicas para vocês de como deixar ele nessa textura, nessa consistência. E também, pessoal, vou dar outras opções para vocês de como utilizar esse mesmo recheio para, por exemplo, aí rechear, fazer bolos no pote ou tortas no pote e outras combinações também. Vamos lá? Então aqui, pessoal, para começar, eu vou colocar o leite condensado em uma panela. Aqui eu estou utilizando o leite condensado, uma caixinha ou uma latinha, 395 gramas. De preferência, o leite condensado integral ou o semi-desnatado, 6% de gordura, 8% de gordura. Aqui eu vou colocar também o leite em pó ou leite ninho. Eu estou utilizando 60 gramas de leite em pó, que aí vai dar em média umas 6 colheres de sopa cheias de leite em pó. Primeiro, então o que eu faço? Eu misturo muito bem esse leite em pó junto com o leite condensado. O fogo aqui ainda não está ligado, sempre de preferência utilizar uma panela maior e um pouco mais grossa, tá? Então, eu misturo esse leite condensado no leite em pó para que ele fique mais lisinho. Então, logo em seguida, eu venho e misturo 2 gemas, que eu peneirei, tirei aquela película da gema. Eu sempre gosto de fazer isso, tirar a película da gema nos recheios. Então, mexo muito bem, misturo. Pessoal, aproveitem já para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like aqui, comenta. Toda semana eu tô trazendo para vocês receitas novas aqui no canal. Pessoal, então agora, depois que eu misturei as gemas, eu vou colocar 40 gramas de amido de milho, que é a maisena. E vou misturar muito bem. Como eu falei aqui, ainda não liguei o fogo, então eu misturo muito bem aqui o leite condensado, leite em pó, as gemas e depois o amido de milho. Porque aí ele fica mais homogêneo, não fica criando pelotinhas, então faz esse passo a passo. Agora eu venho com o leite, 500 ml de leite integral. E misturo muito bem. Agora sim, pessoal, depois que eu misturei tudo, eu vou então ligar em fogo médio aqui no início. Vou mexendo sempre até chegar na consistência, no ponto que eu vou mostrar para vocês. Aqui, olha, já começa a engrossar. Ele é um recheio que é rápido, não demora muito aqui. Vou mexendo. Aqui, normalmente, esse recheio, se você perceber que ele não ficou muito lisinho, uma dica é você bater com um batedor de arame, bater bem aqui, o fogo tá ligado ainda. Aqui mais pro final eu diminuo o fogo, eu abaixo um pouco, e ele fica mais lisinho. Então, fica assim. Aqui ele já tá começando a dar o ponto. Sempre pro final aqui, eu abaixo um pouco o fogo. Então aqui, pessoal, este é o ponto correto. Você percebe que quando você levanta a espátula, o recheio já tá bem mais grosso. Ele começa a cair assim em blocos, forma o montinho. Então, este é o ponto correto, tá? Então, aqui eu já vou retirar do fogo e transferir aqui para um outro recipiente. Aqui eu vou deixar um tempo fora da geladeira, depois eu coloco na geladeira. Vou deixar aí em média na geladeira umas 4 horas para ganhar consistência e você poder utilizar seu recheio, tá? Eu vou mostrar para vocês também depois como que fica a consistência desse recheio. Então aqui, pessoal, eu vou forrar um plástico filme em contato, um plástico aqui, para que não crie película, para você poder guardar na geladeira aqui. Então, reservo o recheio, agora eu venho para o abacaxi. O abacaxi pode ser um abacaxi médio ou um abacaxi pequeno.
Então aqui, pessoal, cortei o abacaxi em pedaços bem pequenininho, tirei aquela parte do miolo, aquela parte mais dura do abacaxi, não estou utilizando aqui. E também descasquei ele muito bem, tirei todas aquelas partes mais escurinhas do abacaxi, descasquei muito bem. Coloco na panela e venho aqui com 120 gramas de açúcar, que aqui vai dar um pouco mais de meia xícara de açúcar, tá? Então, vou colocar aqui dentro da panela e vou misturar bem. Vou ligar o fogo, fogo médio, e vou deixar cozinhando um pouco aqui. Não preciso colocar água, porque o abacaxi ele já solta bastante água. Conforme você vai cozinhando, olha, ele solta bastante água. Então, aqui você deixa cozinhar bem esse abacaxi, ele ficar bem sequinho, bem caramelizado, para você poder retirar do fogo. Aqui não precisa ficar mexendo toda hora, só mexer de vez em quando. É rápido também esse processo. Então aqui, olha, ficou bem sequinho, o abacaxi bem cozido. Então aqui, nesse momento, quando ele já secou bem, já caramelizou, você pode já retirar do fogo, tá? Retiro do fogo, pessoal, e deixo esfriando aqui para poder utilizar. Ele precisa estar bem frio para você poder utilizar no recheio, tá? De preferência, até você pode colocar na geladeira também depois. Então, reservo esse abacaxi. Agora eu vou mostrar para vocês como fica a consistência do recheio, esse creme belga. Vou mostrar para vocês como ele fica numa consistência mais cremosa. Olha só a consistência, ele fica numa consistência mais cremosa, mas também fica numa consistência bem firme, bem estruturada para você poder utilizar nos seus bolos sem nenhum problema. Também, pessoal, vou dar outras opções para você poder utilizar esse creme belga, não só com o abacaxi. Se você quiser utilizar esse creme belga, por exemplo, com pêssegos, você pode utilizar também. Aqui, olha, por exemplo, eu tenho pêssego em calda, que é uma lata de pêssego em calda, aquele pêssego que você encontra facilmente em supermercados. Então, eu retirei toda aquela calda, passei na peneira, deixei eles totalmente sem a calda. E aqui, ele vem assim, metade, e você corta os pedacinhos pequenos para você poder colocar também no recheio. Então, é uma outra opção. Além do abacaxi, você pode também utilizar o pêssego, que fica muito bom. Agora, pessoal, o abacaxi já tá totalmente frio. Eu até deixei um tempo na geladeira, então ele fica bem sequinho. Se você perceber que ficou alguma outra calda aqui no abacaxi, ele não tá muito sequinho, você passa na peneira e dá uma espremida nele para ele retirar totalmente o caldo, se tiver algum caldo ainda, tá? Então, esse doce de abacaxi, ele fica assim. Agora, eu vou colocar aqui no creme. Eu fiz, pessoal, duas receitas desse creme belga. Um eu vou utilizar com pêssego e essa outra eu vou utilizar com abacaxi, tá? Eu vou mostrar para vocês também a versão que eu fiz aqui com pêssego, que é uma outra sobremesa que eu vou utilizar. Então, aqui, olha, coloquei todo o abacaxi junto com o creme belga e vou misturando. Gente, esse recheio fica muito saboroso, vale a pena você fazer aí. Faça um teste. Aqui, olha, uma outra opção também é você simplesmente, depois que o recheio está frio, descansado na geladeira, gelado, você bater um pouco na batedeira, porque ele vai ficar numa consistência mais molinha, mais cremosa. E aí você pode utilizar nas suas sobremesas de pote para vender, bolos de pote. Então, ele fica um creme que você pode utilizar tanto para bolo festivo de aniversário, aqueles bolos decorados, recheados, ou para outras sobremesas, como pavês no pote, bolos no pote, tortas no pote. Então, a dica é simplesmente bater um pouco na batedeira, que ele já vai dar uma boa diferença. Eu vou mostrar para vocês. Aqui, bato, depende muito da sua batedeira, você pode bater aí por, em média, uns 5 minutinhos, tá?
E olha como que fica a consistência. Fica uma consistência bem cremosa. E aqui, depois que você coloca na geladeira, ele já, depois de bater e colocar na geladeira, ele ganha até um pouco mais de consistência, mas se mantém assim, mais cremoso, que é ideal para sobremesas no pote. Nessa outra receita aqui, nessa opção que eu bati, eu vou incluir os pêssegos em calda, que eu vou utilizar aqui para fazer uma sobremesa no pote de pêssego com esse creme. Fica muito bom, pessoal. Então, o que eu faço? Eu só simplesmente misturo os pêssegos cortadinhos, picados aqui. Que é mais uma opção para vocês também. Então aqui, pessoal, olha como que fica numa consistência bem mais cremosa. E também, depois que você coloca na geladeira ou a sobremesa gelada, bolos no pote gelado, ele vai ganhar um pouquinho mais de consistência. Mas fica ideal aí para suas sobremesas no pote. Então essa foi a versão com pêssego. E eu vou pesar também para vocês o recheio de abacaxi, para passar para vocês o rendimento. Aqui então coloquei a travessa aqui na balança, eu zerei a balança, eu não tô considerando aqui a travessa, tá? É somente o peso do recheio. Eu coloquei a travessa e apertei tara para zerar a balança. Coloco todo o recheio aqui. Esse recheio fica muito saboroso com abacaxi. Se você gosta de sobremesas com abacaxi, recheios com abacaxi, essa fica muito bom mesmo. Então aqui coloco todo o recheio, ele vai dar um pouco mais de 1 quilo, tá? Vai dar 1 quilo, 118 gramas. Então, esse rendimento, esse recheio de 1 quilo, 118 gramas, você consegue rechear aí um bolo redondo de 20 centímetros de diâmetro, com 2 camadas de recheio. A validade, pessoal, desse recheio aqui é de 6 dias na geladeira. Esse recheio não pode congelar, porque além da fruta, ele vai também o amido de milho. Então, recheios com amido de milho não dá para congelar, mas é um recheio que vale a pena, muito saboroso. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!